Então, o que seria antinomista? Tá? Então, a antinomia, ela vem de duas palavras, é uma junção de duas palavras, né? Anti, que seria fazer oposição ou contra, né? E nomos, que é lei. Então, o antinomista, ele seria, em tese, alguém que é contra a lei de Deus. Tá? Ele diz que o cristão, ele não deve guardar a lei por nenhum motivo. Isso é diferente daquilo que o protestantismo ensina. O protestantismo ensina que, para a minha justificação, eu não preciso mais guardar a lei. Eu já fui justificado e sou justificado apenas pela fé e não pelas obras da lei. Mas a lei, ela tem serventia, né? Ela tem uma utilidade para mim, cristão. Ela tem usos. Então, por exemplo, no calvinismo, até Lutero vai, né, usar esses três usos da lei em diversos escritos dele. Mas o primeiro uso da lei é que ela conduz o pecador que está condenado até Cristo. Então, o primeiro uso da lei, ela demonstra que você desobedeceu a Deus e que você não consegue cumprir a Deus, que você precisa de Jesus Cristo, né? Como aquele que morreu pelos seus pecados e aquele que morreu pelos seus pecados e aquele que cumpriu a lei no teu lugar. Segundo, ela fornece um padrão de santificação para o crente, né? Então, como eu vou viver a minha vida, né? Então, eu devo olhar na lei. A lei vai dizer aquilo que eu devo fazer. E o último é o uso político, né? Ela tem um uso político. Civil, ela deve ser uma norma para que nós andamos em sociedade, tá? Então, ela demonstra que eu preciso de Cristo, ela demonstra como eu viver minha vida santa, tá? E ela demonstra como eu devo viver, como a sociedade deve funcionar, né? Como ela deve aplicar a penalidade para os transgressores. Então a lei, ela tem essas três funções. Nessa terceira função que eu falei, que é o uso, né, civil, que é o uso na esfera civil, ela vai acabar caindo na teonomia. Não existe como você defender isso e não defender uma teonomia. Então, o antinomista, ele nega, né, o segundo uso da lei que eu falei, que é o uso dela para a nossa norma de vida. Então, ele acredita que nós não temos regras para viver a nossa vida. Nós temos regras para viver a nossa vida. Inclusive, Paulo, quando fala, né, que ele não está debaixo da lei, ele ainda fala que está debaixo da lei de Cristo. Ou seja, aí o Tiago vai falar da lei real, né? Cristo é o rei dos reis. Qual é a lei real? Ele vai falar do amor ao próximo, né? E tudo que se desdobra dessa lei. E também, consequentemente, do amor a Deus. Então, nós temos essa questão. Então, o antinomista, ele é contra a lei no sentido de que ele rejeita que exista um padrão de vida que ele deva seguir, né? Que ele deva obedecer restritamente. Então não há regras para ele, né? Isso é diferente, por exemplo, do legalista, né? O legalista, ele cria regras. Então a Bíblia não diz, por exemplo, que é pecado beber. O legalista, então, ele transforma a bebida em pecado, ingerir bebida em pecado. O legalista, ele ultrapassa o que está escrito. A Bíblia afirma para não ultrapassarmos o que está escrito. Então o legalista, ele cria uma lei. Ele vai criar a lei, por exemplo, você não pode ver televisão, você não pode ir no cinema. Então esse é o legalista. O legalista, ele o antinomista, ele vai para o lado libertino, e o legalista, obviamente, ele vai para o lado da opressão. Então ele oprime os outros e também escraviza a si mesmo, né? E faz com que as pessoas elas se sintam condenadas, né? Os fariseus, eles eram legalistas, eles tinham leis, ultrapassavam aquilo que a escritura ordenava. Então, a diferença não. Então, o antinomista é isso que foi descrito aí. E o legalista também já foi descrito para você. Então, toda aquela pessoa que cria regras,
que a Bíblia não diz, ela é um legalista. E toda pessoa que diz que não há regras na Bíblia para seguir é um antinomista, tá? Então, essa distinção entre antinomista e legalista.